Existem 5 carros injustiçados que viraram uma verdadeira bomba e você foi feito de bobo pela montadora. E quando a engenharia de verdade desembarcou nesse país tropical, o público simplesmente boicotou ótimos carros. Os mecânicos picaretas criaram mitos porque não souberam fazer a manutenção corretiva. Então já relaxa, porque hoje eu vou te provar como o Brasil destruiu os melhores carros que já pisaram por aqui. Seja bem-vindo ao nosso canal Estúdio 1040, eu sou o Roger e o quinto carro da lista vai fazer muito dono de Gol quadrado chorar nos comentários. O brasileiro não mereceu o Peugeot 206. Não mereceu. Simples assim. Eu já cansei de alertar sobre o linchamento histórico desse hatch francês. No final dos anos 90, o mercado nacional vivia de restos da década de 80. Você lembra? Motores jurássicos, carro zero com suspensão de Santana, interior com plástico de garrafa PET. Aí, meu amigo, a Peugeot chega com um projeto totalmente inovador, design revolucionário, aerodinâmica agressiva, motor 1.6 16 válvulas moderno, bloco de alumínio, estabilidade invejável nas curvas. E o que o brasileiro fez? Negligenciou a manutenção básica. O dono de horta colocava água de torneira no sistema de arrefecimento. É mole? Usava óleo mineral barato de posto de combustível e ainda só completava. Ignorava a troca da correia dentada. O resultado óbvio foi o desastre total. Motores travados, parte elétrica condenada. Infelizmente, o preconceito estúpido destruiu o valor de revenda de uma joia tecnológica. A central eletrônica do 206 era revolucionária para a época, a famosa BSI. Ela simplificava o chicote elétrico do carro inteiro. Tecnologia que você encontra hoje em qualquer SUV de mais de 200 mil reais. Mas o mecânico de esquina que só sabia consertar carburador de Fusca se assustou. Ele metia a chave de fenda onde não devia, queimava todo o sistema, culpava a engenharia francesa. O carro virou uma verdadeira bomba, um mico de mercado, uma baita de uma lasanha que ninguém consegue arrumar. Enquanto na Europa ele vendia milhões e rodava anos sem quebrar, aqui virou o resto de pobre nas mãos de terceiro dono. Caiu na mão de muito proprietário mão de vaca que não tinha dinheiro para comprar uma junta de vedação original, mas queria desfilar de carro importado. O Brasil castigou o projeto porque a maioria não tinha capacidade mental para entender o avanço da eletrônica embarcada. Fique ligado, porque o quarto integrante dessa lista de carros injustiçados é ainda mais pesado e envolve a elite alemã fabricada em solo paranaense. Estou falando do Audi A3 1.8 Turbo 20 válvulas, o verdadeiro terror da tabela FIP, um hatchback premium construído sobre a plataforma gloriosa do Golf geração 4. O motor EA113 era uma obra de arte da engenharia mecânica, bloco robusto, cabeçote de fluxo cruzado, turbina de fábrica, rendia 180 cavalos de potência num período onde o carro nacional sofria para entregar 70. Era um foguete disfarçado de veículo de passeio. Dava baile em muito carro esportivo de luxo, hein? Mas o mercado de usados não perdoa as gambiarras, meu amigo. O primeiro dono usava na cidade, fazia as revisões na concessionária autorizada. O carro brilhava. A dor de cabeça começava no terceiro proprietário para frente. O jovem de periferia que queria ostentar de playboy, o símbolo das 4 argolas, sem ter um tostão furado no bolso para a troca de óleo preventiva. E o que ninguém te disse é que o A3 Turbo foi assassinado pela falta de cuidado na troca de óleo. Você já imaginou? A norma alemã exige um óleo sintético específico, o famoso 5W40-50200 da Volkswagen. Mas quem respeita isso? O dono espertalhão queria economizar R$50 por litro. Ele colocava óleo mineral grosso no motor turbo de alta rotação e o lubrificante queimava dentro das galerias da turbina, formava muita borra preta, entupia o pescador da bomba de óleo, o motor trabalhava
trabalhava sem pressão de lubrificação, biela batendo, virabrequim riscado, falência mecânica decretada em menos de 1 ano de uso. O carro que andava na frente de importado de luxo virou uma verdadeira sucata ambulante nas mãos de quem achava que estava mantendo um Voyage 1.6 com motor AP. O mercado brasileiro transformou um ícone de desempenho em uma lasanha perigosa que hoje ninguém tem coragem de adotar nem de graça no repasse. Ou você teria coragem? Coloca a sua opinião aqui nos comentários. Fica aqui comigo, porque em menos de 2 minutos eu vou te revelar o nome do sedã médio nacional que tinha motor de grife italiana, mas foi tratado como se fosse uma verdadeira panela de pressão prestes a explodir no seu colo. Mas antes de te falar desse carro que transformaram em uma bomba, eu preciso da sua ação imediata para manter o canal de pé contra o processo das montadoras. Apoie quem fala a verdade, ajude o nosso canal com apenas R$1 no QR Code que está aparecendo no canto da sua tela, ou clica direto no primeiro link da descrição para garantir os melhores produtos para o seu carro e também para a sua família. Te agradeço por prestigiar o nosso trabalho, deixando seu like também, antes que o departamento jurídico das marcas tire esse vídeo do ar por excesso de realidade. E agora vamos lá, voltando à nossa lista, o terceiro crime da nossa lista é um carro que todo mecânico já desenganou. Tá em tudo quanto é lista de carro bomba. Você imagina qual é? Só podia ser ele, Fiat Marea com motor 5TEC de 5 cilindros. Olha, eu já fiz vídeo aqui no canal defendendo esse rei das bombas. O marketing da TV prometia o requinte de um lorde italiano, um ronco digno de carro de corrida de Fórmula 1. 16 ou 20 válvulas com injeção eletrônica multiponto sequencial muito avançada, um sedã médio que engolia qualquer concorrente da época no quesito tecnologia embarcada. O Marea Turbo era o rei das estradas. Olha, eu não estou falando de pouca coisa, eu estou falando de um 0 a 100 em 7 segundos e meio, meu amigo. Isso lá nas antigas, mas a tragédia da oficina começou na primeira página do manual do proprietário. A Fiat cometeu um erro terrível de homologar um intervalo de troca de óleo de 20 mil quilômetros para as nossas condições tropicais do Brasil. O motor trabalhava quente demais, o combustível adulterado lavava os cilindros, o dono economizava no lubrificante e colocava óleo reciclado no motor. Escute bem, porque a ignorância dos mecânicos despreparados decretou um prejuízo generalizado desse carro. Para trocar a correia dentada do motor 5TEC, você precisava de uma ferramenta de precisão para travar o ponto do comando, coisa muito básica em qualquer mecânica automotiva moderna, não é mesmo? Mas tem aquele bom e velho mecânico de beira de estrada que só mexia em motor Fire, que ficou com muita preguiça de aprender. Ele tentava fazer o serviço no olho, sem ferramentas, sem nenhum tipo de critério técnico. O motor saía muito fácil de ponto, as válvulas atropelavam os pistões na primeira partida de manhã, destruição total de cabeçote. O mercado carimbou o carro como uma bomba relógio, mas a verdade que ninguém assume é que quem chamou o Marea de lixo nunca teve dinheiro para pagar a manutenção correta de um motor de alto desempenho. Na minha opinião, trataram uma verdadeira obra-prima de engenharia italiana como se fosse um Fiat Uno Mille. Deram um murro em ponta de faca. Ou vai me dizer que você discorda de mim? Pode colocar a sua opinião aqui nos comentários. Não abra mão do que eu falei. E por falar em outro carro injustiçado, o segundo colocado da nossa lista é das antigas, hein? Talvez você que é mais novo nem conheça, mas eu vou falar de um dos carros da década de 70 que foram simplesmente enterrados pela Volkswagen. Na minha opinião, um dos carros mais espetaculares da história no quesito design automotivo do mundo. Eu estou falando do clássico Volkswagen SP2.
Esse projeto ele foi desenhado 100% em São Paulo pela equipe do mestre Márcio Piancastelli. O visual era impressionante, silhueta de cupê esportivo europeu, traseira fastback limpa e agressiva, interior refinado com bancos de couro envolventes e painel muito completo. Até a matriz da Mercedes na Alemanha fez homenagens oficiais às linhas perfeitas desse carro, mas o consumidor brasileiro preferiu o deboche ignorante. Apelidaram o cupê de sem potência devido ao desempenho muito pacato nas pistas, uma injustiça brutal contra uma obra de arte sobre rodas. Na época, não existia muito recurso por aqui e, na minha opinião, a engenharia nacional fez um verdadeiro milagre com o que ela tinha. O mercado era fechado e não tinha como ter acesso a tecnologias importadas. A Volkswagen alemã não oferecia opções de motores modernos com refrigeração líquida para o nosso mercado sul-americano. A equipe brasileira teve que usar o velho e bom clássico motor boxer de 4 cilindros e 1.600 cilindradas, refrigerado a ar, com dupla carburação Solex. Eles esticaram o câmbio e modificaram a carburação para entregar a melhor esportividade possível, dentro de uma realidade tecnológica muito defasada. O carro era estável nas curvas e lindo de morrer na avenida, mas o consumidor comum ignorou o esforço de design e simplesmente matou o veículo em menos de 4 anos de produção comercial. Para você ter uma ideia, hoje os colecionadores europeus pagam milhares de dólares para importar um SP2 original, enquanto o brasileiro médio continua andando de carro feito de plástico. Me desculpe a minha sinceridade, tá? Mas eu sou fã de carro antigo, tá? Eu adoro os carros clássicos. E você concorda comigo? Então, vamos para a paulada final da nossa lista, que, na minha humilde opinião, é o maior desperdício de eficiência que o mercado já testemunhou nas últimas décadas. Eu estou falando do Chevrolet Corsa ou do Chevrolet Corsa Classic. Esse era o veículo perfeito para a nossa realidade financeira. Plataforma barata de produzir, estampagem de aço amortizada por décadas de fabricação contínua, espaço interno inteligente com porta-malas de 3 volumes real para 4 passageiros e bagagem. Mecânica muito robusta com o motor família 1 de 1.4 ou 1.0 com tecnologia de altíssima compressão VHC. Pensa no monstro! O Classic rodava 600 mil quilômetros na mão de taxista sem abrir o bico. Se precisasse de retífica, a peça custava preço de banana em qualquer autopeças de bairro. A tampa de válvula babava óleo nas velas? Sim, com certeza, mas não era um defeito crítico de engenharia. Era o suor característico do guerreiro do asfalto tropical. Conseguiram instalar freios ABS e airbags frontais no projeto antigo para cumprir as metas de segurança veicular, mas o governo decidiu forçar as leis de emissões copiadas de países muito mais ricos. Mataram o carro popular mais honesto da história do nosso país para abrir espaço para hatches de plástico superfaturados que quebram a correia dentada banhada a óleo com 50 mil quilômetros. Ou vai dizer que eu estou errado de novo? Certeza que essa discussão vai comer solta nos comentários. E se você é corajoso, me responde mais essas 3 perguntas por aqui. Você prefere gastar 100 mil reais em um carro 0 km pelado com motor de 3 cilindros que parece uma batedeira de bolo, ou você prefere rodar de Audi A3 Turbo das antigas gastando metade do valor em manutenção preventiva profissional na oficina? Segunda pergunta. O Fiat Marea realmente foi injustiçado pela falta de conhecimento de alguns mecânicos ou foi um erro de engenharia da Fiat que nos empurrou uma baita de uma bomba goela abaixo? Terceira pergunta.
Você tem coragem de assumir que o brasileiro médio não cuida nem da própria saúde e por isso destrói qualquer mecânica avançada que exige um óleo sintético um pouquinho mais caro e com mais qualidade? Comenta agora mesmo a sua resposta aqui nos comentários. Você pode usar as respostas usando as palavras bomba ou compro carro zero para incentivar o debate técnico. Não seja um espectador fantasma que consome o conteúdo e esconde opinião por medo do julgamento dos leigos de internet. Se inscreva nesse canal agora mesmo, hein? Deixe o seu gostei para ajudar que esse vídeo também ajude outras pessoas e faça o seu papel de utilidade pública contra o mercado de picaretas. Compartilhe o link desse vídeo imediatamente no grupo de WhatsApp da sua família inteira. E tem mais esses vídeos que estão aparecendo no canto da tela, que são ótimos e vão te manter muito bem atualizado. É só clicar que eu te aguardo no próximo vídeo.